não tem pressa, a gente espera. Eu conheço um Deus que Ele para o tempo e para as horas. Ele parou para Josué. O sol e a lua teve que retornar 10 graus, o relógio de Acai. Diz assim a palavra de Deus: e muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vós escandalizais. 62. Que querias? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que não haviam de, e quem era o que havia de entregar. O 65. Dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Amém? Vamos orar, não pela palavra, mas vamos orar para que o Senhor Ele nos ajude, como sempre Ele tem nos ajudado, e continue aqui usando, aleluia, os irmãos que vai passar, que vai louvar aqui ainda, e para aquele que vai trazer a mensagem, que eu não sei se pode ser eu, mas também pode ser uma outra pessoa que possa trazer a mensagem nesta noite. Amém? Ore comigo, não deixe eu orar sozinho, ore comigo e diga assim: maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso que tu tens nos concedido, debaixo da tua presença, debaixo da tua sombra, debaixo da tua mão potente. Senhor, continua nesse recinto, dando sabedoria ao teu servo que está na frente desse trabalho, aqui dividindo esse trabalho nesta noite, Senhor, para aqueles que vai ainda passar aqui por esse aparelho de som, que vai te louvar, vai deixar um versículo, meu Deus, seja com ele, meu Deus, ajude ele, tire a nossa timidez nesta noite, abre as portas da palavra para aquele que vai trazer a tua palavra, Jesus, pois tu és a palavra e tu és o nosso alimento. Nós somos completamente 100% dependente da tua presença, meu Deus. Não te afaste de nós, continue aqui nesse recinto, nos abençoando, nos dando força, dando graça e sabedoria. Eu te peço assim, crendo que tu estás aqui, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. A esposa de Juscelio também está com a oportunidade de deixar um versículo e louvar para o grandioso fazer o que Deus está no coração dela nesta noite. Vamos ficar ligados pronto para receber da parte de nosso Senhor e salva de Jesus Cristo. Sol da igreja do Pai do Senhor. Está ligado com Jeremias 18. E diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos meditar nessa palavra e que nós venhamos descer a casa do oleiro, conhecer mais a cada dia, né? Como já disse, que não só conhecia de ouvir falar, né? Mas quando Deus ele começou a tratar com Jó, aí ele conheceu verdadeiramente o Senhor. E é assim que o Senhor quer em mim e você nesta noite. Estava ali para Jesus que não me chame, não me chame. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Eu queria também estar adorando ao Senhor. Não sou cantora, né? Mas estou ensaiando para cantar no céu para Ele. E eu creio que assim, que cada um está aqui
sua casa só para ocupar um lugar, não é verdade? Mas sim veio aqui para adorar Ele em espírito e em verdade. Que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor. Aleluia. Que nós não venhamos estar desapercebidos na noite de hoje, porque Ele já se encontra na casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória!
necessário chorar, né? Esses dias, quinta-feira, eu entrei por essas contas e digo, ô Jesus, eu não estou aguentando não. O processo está doloroso, né? E Deus usa aqui os nossos irmãos tremendamente na palavra, né? Quer que eu tire os espinhos, eu ainda estou mastigando a palavra, né? Eu digo, Jesus, deixa com o espinho mesmo, Senhor. Assim, agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. José também deixa o versículo. Jesus, eu venho aqui chorar. E servirei porque Salve os irmãos, papai do Senhor. Amém. Está feliz, dá um glória a Deus na bênção de Deus. Amém. Vou deixar aqui em Salmo 129, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, erramos como os sonhos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse versículo mexe comigo muito. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Rebeca, também dá para Jesus Cristo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar para a nossa meditação em Marcos 16, e o 6. E ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Amém. Andaram dizendo que eu não seria capaz. Chegaram a falar.
As crianças louvam Jesus, a gente vai tirar dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor, e o nosso irmão Edivaldo, ele vai orar. Só lembra de capaz, Senhor. Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Precisa de oração. Assim oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Divino Espírito Santo, Pai, abençoa cada um que aqui chegou, Senhor. Abençoa, Senhor, abre porta, Senhor, para aqueles que quer abençoar, quer ofertar a tua casa e não tem condição. Senhor, tu sabes de todas as coisas, o desejo do coração de cada um, Pai, que aqui está, Senhor. Pai querido, continua abençoando, exaltando a tua igreja. É o que nós pedimos e já te agradecemos. A igreja diz: amém. Glória. Indiferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV,
nosso irmão Maurício, está aí? Ele veio de São Lourenço para cá, que eu estou aqui, viu? É longe, né? Ele é amigo meu das antigas, da Assembleia de Deus, aí de Casa Forte, o negócio é complicado, né? É mesmo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixarei Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por nós. Amém. Pai, eu não sei como, já que eu aceitei Jesus. Aleluia. Eu quero Deus até a morte. Glória a Deus, aleluia. O melhor é não aceitar ele. O melhor é permanecer e morrer com ele. A maior vitória é essa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode haver silêncio. Vamos levantar a voz. Aleluia. Seja o Senhor. Está aqui o pão, está aqui o vinho, está aqui o cordeiro que é Cristo Jesus. Amém. Se necessitar do pão da vida, vem depressa, come agora. Não deixe pra outra hora. Se a fome te aperta, levanta, come e desperta. Lembra que surge uma nova aurora. Oi, tudo agora é alegria. A tua alma já não chora. E o teu Senhor te chama. Se tu foi, tu já conhece. Aleluia, mata a fome que te padece. Te alimenta no Senhor.
terminar de fazer a explanação da palavra nessa noite, a minha maior alegria é que todo mundo trabalhasse para o grandioso Deus nessa noite maravilhosa. Mas o tempo é muito curto, a gente já começa cedo, mas o tempo passa muito rápido, mas ele vai fazer a santa explanação da palavra de Deus eterno. Os irmãos continuam ligados no trono da graça para receber da parte do Deus grandioso. Amém? Ainda salvo o povo de Deus para o Pai Senhor Jesus. Amém. Falei para os irmãos que eu vou só uns 10 minutos, porque tem um tempo passeia, né, para a gente não passar do horário. A leitura foi feita no livro de João, capítulo 6, e o verso 60, né? Mas não vou ler tudo isso que a gente leu, eu vou ler apenas 2 versículos que fica mais embaixo, até onde fui até o 65, vamos ler o 66, diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí diz o versículo 70, e respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque havia de o entregar, sendo um dos 12. Glória a Deus. Eu sei que eu não sou pregador, mas às vezes as pessoas ficam olhando assim, porque mais alto. Não sou pregador. Eu já falei aqui umas vezes que eu preferia pregar com os olhos fechados. Né? Mas a gente vê aqui que Jesus, ele escolheu 12 dos seus discípulos. E para Jesus escolher esses 12 discípulos dele, ele passou a noite todinha, irmão, orando. Uma noite inteira, falando com Deus. Ele sendo Deus, mas estava ali representando o Filho, a obediente, mostrando para nós como devemos servir a Jesus. Imagina para um pai gerar um filho, ou seja, colocar um filho no mundo que o ia de entregar a Jesus. Diz a palavra de Deus, qual nós lemos, que ninguém pode vir a Jesus se por Deus não for concedido, ou seja, é Deus quem nos escolhe a dedo e envia para o seu Filho Jesus. E a gente vê que entre as palavras que aqui nós lemos e o discurso, que era muito pesado, a gente vê que o discurso era sobre a carne e o sangue de Jesus, de quem de mim não se alimentar não vai ter vida. Ele mostrando que ele é o pão da vida. Imagina, irmão, Judas Iscariote, filho de Simão. Judas Iscariote, ele era de Queriote, irmão, uma cidade ali de Judá. Ele foi escolhido para ser um dos traidores. Deus, ele escolheu Judas para um propósito, irmão. Um propósito esse de entregar o seu filho Jesus. A gente vê que lá de cima, Deus escolheu os homens que não tinham letra, não era iletrado, eram os homens analfabetos, pescadores. Mas Deus escolheu. E esse discurso, disseram, dura esse discurso. Quem pode então suportar? Quem pode ouvir? E quem pode então, aleluia, ver todo esse mandamento e seguir os mandamentos de Deus? Diz a palavra de Deus que para Deus nada é impossível, que para Deus tudo é possível. Mas ali já estava ali dando um discurso sobre a sua vinda e a sua morte e quem ia entregar ele. Imagina o coração de um pai, irmão. Veja que ele faz ali menção, falando com Pedro, seu discípulo. Ele escolheu para ele 70 discípulos. E os discípulos começaram a se afastar, aleluia, de Jesus. Já não queria mais andar com Cristo, porque viu que era difícil para ele ali atender todos aqueles mandados, os mandamentos de Jesus.
Aí chega um ponto que Jesus diz assim: quereis também vós também retirai-vos. Aí Pedro, sempre como o mais ousado, um que teve medo quando Jesus ali, ele estava na grande tempestade. Imagina um homem, irmão, você passar a noite, aleluia, uma tempestade tão grande, já estava com medo. Diz a palavra de Deus que os discípulos, eles gritavam de medo. Eles não podiam, eles viam ali a tempestade cobrindo o barco, dizendo: o barco vai naufragar, nós vamos morrer. Eles gritavam de medo, e quando ele vê um homem vindo ali andando em cima das águas, para ele foi o fim. Ele nunca viu uma coisa tal como esta. Aleluia. Aí eles começam ali a gritar, se agarrar. Diz a palavra de Deus que eles se abraçavam um ao outro, estava com medo. Porque nós somos homens, nós somos carne, nós temos, aleluia, medo sim. E o medo, às vezes, na nossa vida, nos impede de a gente fazer coisas erradas. Tem pessoas que dizem assim: eu não tenho medo de nada, é o que mais erra. Porque faz as coisas sem pensar. O medo é tipo um freio na nossa decisão. Mas Jesus escolheu os 12, e meio a esses 12 tinha um que ali estava pronto para trair Jesus. Para isso ele veio. Imagina uma mãe mandando à luz um filho que ia entregar Jesus, irmão. Imagina, irmão, Judas nascendo. Quando Maria lhe derrama e quebra o vaso de alabastro e vai lavar os pés de Jesus, veja aonde estava o coração de Judas. Ela quebra o vaso com perfume muito caro e ela derrama lá nos pés de Jesus. Aí diz Judas: para que todo esse desperdício? Poderia vender este perfume e pegar o dinheiro e dar comida aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava pensando nele mesmo, porque ele tem a bolsa, ele tinha a bolsa, aleluia, ele que guardava, ele era o tesoureiro de Cristo. Por isso que assim, eu não escolhi a vocês, os 12, mas um de vocês vão me entregar. Um de vocês foi escolhido desde o ventre da sua mãe para este dia que vão me entregar. Jesus, ele sabendo, irmão, que Judas estava no meio, é tipo de um joio, parecia com crente, mas não era crente, estava no meio do povo de Deus, mas ninguém poderia tirar isso, ou tirar Judas ali do meio dos discípulos, porque foi escolhido para aquilo. Até porque se Pedro soubesse, Pedro ele não deixava, ele mataria os Judas, irmão. Imagina o pai, ele é Judas Iscariote, o pai dele, irmão. Imagina, não diz a palavra se estava ainda com vida o seu pai quando ali ele foi morto, quando ele foi tirar a sua própria vida. Não tinha mais esperança. Um dia assim, às vezes, se ele tivesse se arrependido e tivesse pedido perdão a Deus, Deus tinha perdoado. Mas ele veio para isso. Mas só que nós viemos para adorar a Deus. Porque quando a gente aceita a Cristo, nós somos como uma luz do mundo. Aleluia. Como uma cidade. Diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a cidade e o monte é Jesus de Nazaré. Não se pode, irmão, porque às vezes muitas pessoas querem ver que a gente pare, querem ver a nossa desgraça, mas Jesus é o contrário, ele é a graça. Ele está aqui nos abraçando, dizendo: olha, coma e beba deste pão, porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebida que conduz o homem para a vida eterna. Aleluia. Vida eterna só tem em Jesus, irmão, não tem outro caminho, não. Agora o homem entre si, ele diz assim: quereis vós também retirai-vos. Observais, é necessário frisar que Jesus ele deixa o homem escolher o seu caminho. Vocês querem se retirar? Se retire. Mas quando Jesus ele pega que fisgou o homem com os olhos, não tem como o homem voltar atrás. E disse assim: nós iremos para onde tu tem pregado a palavra, nós temos te seguido, nós temos crido, só tu tem a palavra da vida eterna. E para onde nós devemos ir? Nós vamos te seguir até o fim. Aleluia. Nós não
adversidade da vida, às vezes, irmão, quer que a gente pare na caminhada. Às vezes nós falamos assim, não estou vendo Jesus me ajudando. É Jesus em silêncio. E quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Não quer dizer que Ele virou as costas para você em silêncio. De Jesus incomoda a gente. Mas é no silêncio que Ele diz: a tua surpresa vai chegar. Eu sou de repente. Como pode o homem ter uma surpresa se alguém vem falar? Às vezes existe assustado que é aniversário, que alguém não consegue guardar em dia, porque a pessoa que está aniversariando, olha, hoje vamos fazer uma surpresa. Então ela estragou aquele aniversário, irmão. E Jesus, irmão, Ele é o de repente na nossa vida. Porque foi Ele que nos escolheu. Ele mesmo ali sendo filho, mas também Ele é Deus, irmão. Tem que dizer, Ele era Deus. Não, Ele é Deus. E Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando a gente a caminhar em Sua presença. Mas não vamos virar as costas. Não vamos murmurar. Porque os discípulos murmuraram e voltaram. E quando eles voltaram, eles não dizem para Deus que eles tiveram um retorno. Eles voltaram, se afastaram do caminho de Cristo. Mas o homem que tinha certeza, irmão, mesmo passando na sua diversidade, ele nunca vai negar o nome de Cristo. Será que a gente está pronto, irmão, para, aleluia, viver os tempos que viveram os nossos irmãos no passado, que morreram degolados, decapitados, foram jogados na jaula do leão para que o leão o tragasse, irmão? Mas a gente estamos guardados, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, irmão, realeza, é fortaleza, Ele é o rei, Ele é o maior. É este o leão que a gente está seguindo. Mas você viu de onde veio, aleluia, essa tribo? Veio do homem que ali ele enganava, veio de Jacó, veio da sua linhagem, onde Deus colocou ali, dentro ali do seu servo ali, porque o homem, irmão, é uma cidade, existe uma cidade dentro de cada homem, porque a gente é que faz gerar. Vocês podem jogar aí numa ilha 2 mulheres ou 2 homens, você for lá daqui a 50 anos, não tem nada, tudo morreram. Mas coloque um homem e uma mulher e falar daqui a 50 anos, tem lá uma cidade, irmão. A criatura, antes de nascer, éramos nós, viemos de dentro de um homem, que foi Deus quem nos chamou e nos nomeou desde o ventre da nossa mãe. Ele já escolheu os nossos destinos. Portanto, diga, não volte para trás, continue neste caminho. Este é o caminho, andai nele. Nós não devemos seguir o caminho de Judas, irmão, que só estava ligado no dinheiro. Ele não estava ali para adorar a Cristo. Tantas reuniões que fizeram e Judas estava no meio da reunião. Mas o Senhor, Ele sonda a mente e os corações. Ele sabia, quando sentou na mesa, que ali a última ceia, Ele partiu o pão e disse para Judas: você deve fazer depressa aquilo que está no teu coração. Porque perguntaram: Senhor, quem há de te trair? Aí ele disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. E ele pegou o pão, molhou ali e deu para Judas. Mas Deus, Ele ocultou do coração de Pedro e de João e de todos os outros discípulos, porque Pedro até então não era convertido. Pedro só era convencido. Pedro precisava passar ainda pelo processo de Deus. Se ele soubesse, ele mataria ali o Judas. Jesus escondeu que ele ia o trair, ia entregar, vender por 30 moedas de prata, irmão. E nós não devemos, irmão, trocar ou vender Jesus por nada, porque esta é a nossa herança, é a nossa garantia de vida, porque aqui nós não temos vida, aqui é tribulação, agora lá no céu tem vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela fala sobre o casamento. Diz assim, olha: por todavia, os
Os solteiros, digo que não case. Aleluia. Cuide das obras do